Oi, gente, eu sou Luísa Arquiteta. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a apresentação de um projeto, tá? Então, estudo preliminar. Aqui, primeiro, a gente tem as imagens do ambiente e eu preciso entender esse ambiente como um todo. Então, o que está faltando aqui nesse ambiente? Ele está um ambiente muito frio e a gente consegue perceber isso através das cores. Então, isso é uma característica que às vezes faz a sua casa parecer impessoal, você sentir falta de sensação de aconchego, porque a gente tem muito branco. Então, primeiro, observem bem essas imagens para vocês entenderem a disposição do espaço. Eu vou mostrar para vocês também aqui a questão das cores frias, tá? Então, aqui eu destrinchei as materialidades que a gente tem. Então, o piso, ele é uma cerâmica branca, que é um piso tanto frio ao toque, quanto tem uma cor fria. O vidro, ele tem uma cor verde, que é uma cor fria, e ele também é frio ao toque. O metal, ele também está numa cor fria, que é o prata, e ele também é um material frio ao toque, tá? Então, se fosse, por exemplo, um metal dourado, ele tem o tato frio, tá? Então, você encosta nele, ele é mais frio, mas a cor dele seria quente, tá? Então, a gente tem que considerar essas coisas. No pé aqui da cadeira, ele é um pé cromado, então também é um pé frio, com material frio. As cores do quadro são predominantemente azul e verde, então são cores frias também. Ah, então vamos aquecer isso. Como que eles tentaram aquecer isso? Através de um painel de MDF que imita madeira. Qual que é a questão aqui? Olha o tom desse MDF. Ele é um tom de marrom frio. Existe sim marrom frio. Então não é um marrom que ele é puxado para o mel, não é puxado para o laranja, para o vermelho. Então quando o tom de madeira ele é mais mel, ele passa mais sensação de aconchego. Então esse tom de madeira aqui só deixou o espaço ainda mais frio, tá? Então isso é o que a gente tem que considerar na hora que a gente vai desenvolver o projeto. E isso eu explico tudo para os meus clientes na hora da reunião, tá? Então vamos passar aqui. Antes de passar, eles falaram que eles queriam manter algumas coisas, tá? Então eles queriam trocar aqui o sofá, porque ele estava muito grande, não tinha necessidade de ser um sofá tão largo e tão profundo, mas eles ainda queriam manter um sofá retrátil. Eles queriam manter todos os quadros, então esse aqui, esse daqui, e deixa eu voltar uma imagem anterior aqui, e esse daqui, tá? Eles queriam também manter o painel, é o que eles fizeram, adicionaram uma parte branca, então preencheram aqui porque tinham dois puffs aqui, eles tiraram esses puffs. Queriam substituir a mesa, porque agora eles têm uma criança, um neném, e eles não querem ter essa mesa aqui por causa das pontas, tá? E queriam também manter as cadeiras. Então, a gente tem que considerar, quando às vezes o cliente fala assim, eu quero manter isso, manter aquilo. Às vezes o que ele quer manter é justamente o que está atrapalhando a casa dele de chegar, de ficar do jeito que ele quer. E às vezes o que ele quer tirar é uma coisa que a gente pode manter, tá? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, acontece aqui nesse projeto. Então, qual que é a grande questão dessa cadeira aqui? Ela é uma cadeira de escritório, eles colocaram uma capa em cima dela. É aquele estilo cadeira presidente, ela é realmente uma cadeira de escritório. Então, às vezes, o cliente não entende que isso é uma das coisas que pode estar comprometendo essa sensação de aconchego. Então, além de ser uma cadeira que ela é muito alta, ela tem os pés metálicos e não é uma cadeira para aquele tipo de ambiente, tá? Então, antes de apresentar a proposta para o cliente, eu tenho que explicar essas questões. Então, olha só as referências que eles me mandaram. Observa o tom da madeira. Então, tem muita cor quente. O que eles estão sentindo falta é esse calor, porque todas as referências têm muita madeira. A cor da parede ela é um pouco mais quente. O tom da madeira é mel, enquanto o tom que a gente tem aqui é um tom frio. Também tem para aquecer esse espaço esse tom terroso meio alaranjado nas poltronas. Então, tudo isso mostra que a grande questão que eles sentem falta é a sensação de aconchego, tá? Mas a gente também faz uma reunião de briefing, pergunta tudo, tá? Então, isso aqui que eu tô falando para vocês é lendo, observando as imagens que eles me passaram. Então, apresenta a primeira proposta, que é a proposta que eu sempre acho que é a melhor proposta. E aí, a primeira proposta, o que eu faço? Eu trago um wood board. Por quê? Às vezes, o tom da madeira que eu tô mostrando aqui, lá no render, não fica exatamente igual. Então, no moodboard, eu consigo ter a exata cor, tá? O render, ele pode sofrer alteração. Você depende de configuração do computador, da insolação do espaço. Então, talvez você não consiga trazer as cores e os tons reais. Então, eu sempre trago um moodboard 3D para a pessoa visualizar aquilo como um todo. E também vou trazer a renderização, tá? Então, aqui o que eu fiz?
Eu coloquei a mesa oval, que foi uma coisa que eles me pediram, em madeira, tá? Para aquecer esse espaço. E também propus de botar uma cor um pouco mais quente nas paredes, porque tá um branco neve. Eu não vejo problema usar branco neve, mas naquele caso ali pode ser pode ser não, é um problema porque tá um espaço muito frio, tá? Então eu trouxe esse tom aqui um pouco mais acolhedor. Trouxe também uma cadeira diferente, tá? E aí, quando o cliente ele recebe isso aqui, quando ele clica nas imagens, ele tem um acesso, tá? Aqui, como tá em configuração de apresentação, eu não consigo fazer isso porque eu tô gravando também. Mas se eu clicar, ele vai me direcionar para o link da mesa de jantar para mostrar quanto que é a faixa de preço. Por isso que é importante você me passar um orçamento. Quem passa o orçamento é sempre o cliente, tá? Eu posso te dar uma estimativa de quanto eu gasto nos meus projetos e a partir disso você pode me falar se tá muito alto, se quer que reduz, tá? E é que essa cadeira custa em torno de 400, essa mesa 1.200. Tem o link dos quadros e tem esse pendente de palha. Então a gente precisava trazer calor para esse espaço. Então a palha foi uma excelente opção. A madeira em tons diferentes, ela não precisa ser exatamente igual, tá? Apesar das duas serem em tom de mel, são tons próximos, mas eles têm essa diferenciação. Não precisa ficar combinando cor de madeira, não, tá, gente? E também trouxe cor, que é uma coisa que estava faltando no espaço, cores vivas, porque quando a gente observa aqui, as cores são todas cores muito. O verde ele é muito escuro, o azul ele é muito escuro. No tom do quadro, são tons muito escuros. A única cor aberta que eu tenho aqui é essa capa que tá no sofá, mas que não é uma coisa que eles vão manter. Então, fora isso, todos os outros tons estão muito fechados, tá? Então, aqui, o que eu sugeri nessa primeira proposta? A gente tirar aquele quadro dali, porque ele estava muito grande ali, e depois passar ele para um outro espaço, tá? Então, a primeira proposta aqui, a gente não manteria nada que tem naquele espaço ali, então, colocando tudo novo, tá? E aí, também, eles tinham falado da opção de ter um hall. Então, o que eu sugeri? Eles também falaram que uma sapateira era uma opção interessante, então, um banco próximo à mesa de jantar, com uma prateleira embaixo que pode servir como sapateira e pode colocar aqui também abaixo do piso. E é sempre interessante você ter um gancho nessa parte e empilhar alguns livros para você trazer cor, para você trazer decoração. E coloquei também uma luminária recarregável aqui nessa parte, tá? Ali eu passei aquele quadro que estava lá na sala de jantar para a sala de televisão, porque perceba que aqui minha paleta ela é um pouco mais fria. Então o sofá ele é um tom mais de cinza, então para a gente aquecer isso aqui também eu trouxe esse quadro tentando manter os quadros que eles me trouxeram, tá? Que eles têm. Não vou conseguir nessa proposta, eu não consegui manter todos, mas eu mantive a maioria, tá? Então aqui também trouxe essa mesinha da Tokstok, que é uma mesa interessante que você consegue tanto deixar uma de um lado, outra do outro lado, ou deixar uma do lado da outra, até eu gosto bem dessa estética, e trazendo também luminária. E que agora a gente vê a imagem 3D do espaço, tá? Então, sugeri para eles adicionar uma prateleira nesse móvel ali, trocando a cor para uma lâmina mais quente, mais mel, mais acolhedora, tirando aquela lâmina fria. Aqui, como eles não têm muito espaço para decoração, além da prateleira aqui, coloquei uma prateleira nesse espaço na mesma cor da madeira, justamente. Da madeira não, desculpa. Da parede, justamente para ela camuflar, tá? Eu cheguei a fazer um teste com madeira, eu não gostei. Eu achei que no mesmo tom da parede ficou bem mais interessante. E a gente pode trazer vidro, tá? Então aqui nessa mesinha tem vidro, não tem problema você trazer um material frio para uma casa que ela tá fria, porque a gente tá equilibrando os outros materiais, tá? Vamos para a próxima imagem. Aqui, então, eu mantive o quadro que eles têm. Aqui, eu tirei o que estava aqui, passei para cá. E esse daqui, eu tirei ele, tá? Na segunda proposta, eu mantive, mas só para a gente poder visualizar. Então, aqui nessa parede, a gente pode tanto usar a cor de tinta, que eu também deixo o link aqui nesses moodboards. Então, se eu clicar aqui, eu vou ser direcionada para cor da tinta, tá? Para o site da tinta. Ou poderia colocar papel de parede em todas as paredes, que ia deixar esse espaço ainda mais acolhedor. Mas como eles não me passaram um orçamento definido, mas eles já são meus clientes, eu sei mais ou menos quanto eles falaram que eles queriam gastar no último projeto, eu fiz uma estimativa com base nisso, tá? O papel de parede ele pode acabar encarecendo bastante, então nessa opção aqui eu sugeri a gente colocar só uma tinta para trazer essa cor, tá? E olha só como é interessante a gente ter pontos de cores. Então um livro com uma capa colorida, ter cor nos quadros, ter cor na vegetação, na decoração, no estofado da cadeira, que a gente traz mais vida, a gente deixa esse espaço mais alegre, tá? E um pouco menos fechado, como ele tava. Vamos para a próxima imagem.
Então, aqui eles tinham me mandado já uma foto de uma cadeira, de uma mesa que eles queriam colocar com algumas cadeirinhas aqui, porque eles gostam de tomar vinho assistindo televisão, tá? Então, a gente conseguiu colocar essa mesa aqui no espaço certinho. E observem que eu falei lá que o metal em prata, ele estava esfriando o ambiente. Então, os metais que eu trouxe para cá foram em dourados, tá? Mas a gente não precisa ficar fazendo isso em tempo inteiro. Então, essa luminária poderia ser preta, por exemplo, ou essa aqui ser dourada e a de lá ser preta, tá? A gente não precisa ficar reproduzindo só dourado, 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 porque fica monótono. A gente tem que diversificar os materiais, tá? Então, nesse caso aqui, eu trouxe uma luminária preta para esse espaço. Então, aqui é uma parte de como ficaria esse pequeno hall aqui que eu propus, com o banquinho, a mesa lateral e a visão geral mesmo do espaço, tá? Observe só como faz diferença mudar a cor dessa lâmpada. E aqui eles tinham um espelho que eles queriam manter. Eu não gosto muito de ter espelho fora de lugar que precisa ter um espelho. Então, onde precisa ter um espelho? Um banheiro e talvez no hall de entrada ali tem um espelho pendurado e tudo mais. Só que a gente tirando os outros elementos de fresa, porque o espelho é um elemento de fresa, a gente tirando os outros, a gente consegue manter esse espelho que eles queriam que fosse uma coisa que continuasse no projeto. Então, a gente não vai sair tirando tudo também, sabe? Às vezes tem coisa que a gente pode manter. Então, eu mantive esse quadro aqui, tá? Talvez se a gente colocasse um quadro mais vivo pudesse dar um outro resultado, mas a gente ainda tem que tentar respeitar ao máximo o desejo do cliente, tá? A segunda proposta eu fiz mantendo exatamente tudo que eles me pediram, sem intervir tanto, tá? E aqui a gente consegue ver a diferença do espaço. Então, como a gente tem aquela cadeira de escritório, se a gente mantivesse aquela cadeira de escritório, olha como que dá um ar diferente, como que esse espaço, mesmo tendo a madeira, ele não aquece. Então, ainda permanece um espaço frio, mesmo a gente tendo um quadro com cores quentes aqui. Então, por exemplo, se eu colocasse uma luminária de palha aqui, não ia ficar um tanto quanto estranho uma luminária de palha com uma mesa de escritório? Então, acaba que aqui não seria a melhor alternativa, tá? Outra alternativa a essa luminária aqui seria a gente colocar aquelas luminárias japonesas, tá? De papel. E também mantive aqui a prateleira, a cor quente, que eu acho que é uma coisa importante pra gente substituir aqui, tá? E também mantive o quadro maior que estava aqui. Então, quando eu mantive esse quadro, o que aconteceu? Eles pediram para eu reduzir o tamanho do sofá. Eu reduzi para um sofá pequeno. O quadro está mais largo que o sofá. Então, ele tá um quadro que ele está muito desproporcional para o tamanho do espaço aqui. Se os clientes quiserem manter, não tem problema. Mas é importante eu mostrar, explicar isso para a pessoa ter consciência que se ele manter, por exemplo, um quadro ou manter aquela cadeira e depois, quando ele estiver na casa dele e ele sentir que está faltando alguma coisa, ele entender o que é. Pode ser a cadeira que não quis trocar, ou pode ser o quadro que está um pouco grande demais para o espaço. Então, eu acho importante a gente explicar bastante as coisas, tá? E aqui as imagens são parecidas, só mostrando também aqui o tamanho do quadro. Tá vendo? Ele tá até não cabe nem em altura, assim. Se fosse uma parede, por exemplo, que não tivesse um sofá, fosse uma parede vazia, ter um quadro desse é interessante, mas é um apartamento muito pequeno e os quadros estão muito grandes, tem uma proporção muito grande, tá? E aí aqui a proposta também, mantendo toda a simplicidade das imagens de referência que eles mandaram, aquecendo o espaço, trocando a cor do rejunte, que é super importante, tá? Que até foi uma coisa que eu falei com eles, que seria interessante. E também aqui mantendo as cadeiras de escritório, que é as cadeiras que eles tinham, e os quadros, tá? Então, particularmente, eu achei que a primeira proposta ficou mais interessante. E eu acho que, por exemplo, se eles não quiserem trocar os quadros, só de trocar essas cadeiras aqui já faz diferença, que a gente consegue colocar o pendente de bambu para aquecer, tá? Eu acho que a cadeira de tudo aqui é o principal. E aí, depois dessa reunião, o cliente pode falar assim: ah, realmente eu vou trocar a cadeira, mas eu quero manter os quadros. Então, a gente vai e faz uma terceira proposta, juntando tudo que eles me pediram. Ah, não, eu vou manter a cadeira, mas eu quero trocar pelo pendente de bambu. Eu vou respeitar o que o cliente quer, então vou fazer uma terceira proposta, juntando tudo que ele me pediu, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, que era explicar as coisas para ele. Você não tem que ficar impondo nada no seu cliente, porque é desgastante para o cliente fazer alguma coisa que ele não quer fazer, tá? Então eu apresento a proposta, explico, tá? Tento não ficar forçando muito. Eu tô
entrando em muitos detalhes aqui porque eu tô explicando como um todo, tá? Mas eu tento não ficar também impondo nada, porque eu acho que é desagradável isso, tá? Então, aqui eu apresento a proposta e a partir disso ele vai aprovar a ideia 1, a ideia 2, ou a partir disso a gente juntar as duas ideias e fazer a terceira ideia, tá? E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida sobre a apresentação de projeto ou sobre quais as próximas etapas depois disso, é só deixar aqui nos comentários.